Raquel, é verdade. Uma doce menina, uma criatura encantadora. Tempo que muda, tempo que vira tudo, que risca raio cortando o ar. Tempo que leva embora antes da hora o que parecia que ia ficar. Como se dá meu conhecimento com Raquel? Fantástico. Uma dúzia de rosas vermelhas levei para a mãe dela no dia seguinte ao seu nascimento. Então acompanhei Raquel desde o seu berço. Anos depois, me chega à Bahia aquela jovem, Neuberger, casada com um descendente de alemão, candidatando-se à vaga de radiojornalismo na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Raquel foi uma mulher extraordinária. Ela era apaixonada pelo jornalismo. E mais ainda, por ensinar. Quando estava em sala de aula, era inspiradora, sempre trazia novas ideias e incentivava seus alunos a pensarem criticamente e a explorarem suas curiosidades e a buscarem a verdade. Raquel era uma amiga querida, uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci. Muito inteligente, muito criteriosa com os estudos, com as leituras, brilhante e muito empática, né? muito generosa com quem quer que fosse, né? Sempre com um olhar muito generoso, amoroso, e é uma das gratas lembranças que eu levo dela. Sou orgulhosa, me sinto orgulhosa de ter tido uma amizade tão importante com uma pessoa como Raquel, né? Era a minha parceira de Coca-Cola, a gente se reunia, se encontrava sempre na lanchonete comprando refrigerante, ela indo para aula e eu indo trabalhar. Então Raquel era um ser humano especial. Assim. Raquel ensinava sobre o exercício da paixão, acima de tudo. Então era isso que eu achava muito bonito nela. E assim, era uma unanimidade, né? Eu acho que todo mundo gostava de Raquel, nunca vi ninguém falando mal de Raquel. Todo mundo era apaixonado por ela, porque ela era muito doce, sabia conduzir a coisa com muita doçura, né? Com muito amor. Então, mesmo Raquel chateada, não parecia que estava chateada. Ela às vezes estressada, né? E falando na maior tranquilidade, né? Então, e Raquel, eu me identifiquei logo de início com Raquel por uma questão, o nosso amor ao rádio. Quando ela falou uma vez sobre o rádio, isso me encantou porque eu também tenho um amor muito grande pelo rádio. E a gente batia papo muitas horas conversando sobre o rádio. Isso para mim foi muito bom e nós fazemos planos para falar sobre o rádio. Quando a Raquel chegou, eu não estava muito envolvida com o curso de jornalismo, né? Naquela época, eu, Aisson Heráclito, Danilo Barata, a gente estava criando os cursos de cinema, o curso de artes visuais, era muito detalhe. E a gente só foi se aproximar, eu e Raquel, em 2015, quando ela, gestora de extensão, eu fazendo muita atividade de extensão, a gente passou a conversar mais. Raquel foi professora neste curso e, ao longo dos anos, contribuiu de forma significativa para a formação de muitos alunos. Raquel sentia um orgulho imenso de fazer parte dessa história. Ela acreditava que o jornalismo transformava vidas. Eu estudei com Raquel algumas disciplinas, eu não lembro todas, mas eu lembro que eu passei por Rádio 1, Rádio 2 e jornalismo online. E aí Raquel me mostrou um lado do rádio que eu não conhecia. Até então eu gostava de ouvir rádio, né, porque meu pai ouvia rádio, então eu desde pequena ouvia rádio, então eu gostava de ouvir o locutor falando e tal. E quando Raquel me mostra o outro lado do rádio, né, da locução, e aí eu me apaixonei. Eu conheci a Raquel em 2012, quando eu vim fazer o curso de jornalismo aqui no CAL, no UFRB. E de cara a nossa turma se apaixonou pela Raquel. A Raquel era uma professora carismática, tranquila, passava muita energias positivas pra gente. Então ela quebrou um pouco a ideia daquela universidade sisuda. Todo mundo saindo do ensino médio. E a universidade era aquela coisa, né? Enfim, muitos medos, muitas angústias, mas a Raquel era aquela professora que chegava na sala e falava com todo mundo,
muito gentil, muito gente boa, uma profissional incrível, passava todo o conteúdo que a gente precisava. Ela dava aula de radiojornalismo pra gente, né? Ela amava o curso de jornalismo da UFRB, amava os alunos, falava sempre: meus alunos são maravilhosos, são inteligentíssimos, são brilhantes. Né? Eu acho que esse brilhantismo que ela via refletia de dentro dela, e ela, né, via também nos alunos que, claro, ela amava o curso, amava o que fazia, e até pelo histórico dela, né, de ter sido de uma família de jornalistas, ela amava muito o que fazia e amava a UFRB. Raquel foi uma das pessoas mais doces que eu já conheci na minha vida, assim. Eu não considerava a Raquel como uma colega, era uma minha amiga, assim. A Raquel era uma figura de uma generosidade, de uma doçura, sabe? Uma pessoa muito calma, muito serena. E era engraçado porque, assim, Raquel, quando ela não estava em aula, ela costumava vir para o estúdio, porque era ar-condicionado, que sentia muito calor aqui em Cachoeira, né? E na época a gente não tinha ar-condicionado na sala de aula, né? Então ela vinha ficar aqui, a gente ficava batendo papo, velho, assim, sabe? Ela me contando da vida dela, né? Os projetos de vida dela. Então foi uma grande amiga que eu tive aqui na UFRB. Raquel é uma doce lembrança da gente, uma memória tão forte, tão viva, porque foi uma das pessoas mais lindas que eu conheci na minha vida, na minha trajetória aqui na universidade e no curso de doutorado, no estágio de doutoramento em Ciências da Educação. E Raquel logo mostrou quem ela era e que continua sendo para todos nós, aquela pessoa alegre, uma pessoa que se dá para todas as pessoas, uma pessoa que fazia questão de estar no meio de todos nós. A gente teve um período pequeno de convivência durante o curso de doutorado em Ciências da Educação que fizemos na Universidade do Minho, né? Foi um convênio da UFRB e foi uma convivência muito prazerosa, intensa, né? Pelas questões acadêmicas que vivenciávamos. E eu falava para Raquel da minha angústia de não achar onde fazer o meu doutorado na Bahia, porque eu queria estudar semiótica. E Raquel estava tendo a experiência da UMinho, né, um doutoramento de Inter, mas eu não queria fazer em educação. E Raquel falou: olha, a UMinho está entre as 40 melhores novas universidades da Europa, por que você não vai fazer lá? E eu falava: Raquel, eu sou mestrinha, eu ganho 4 mil reais de salário na época, né? E ela falava: não, mas Portugal é barato, vai dar certo. E aí a gente almoçou algumas vezes. E Raquel fazia conta, né? Transformando em euro, quanto era a alimentação. Olha, 5 euros você vai poder comer isso e aquilo, e você vai estar na Europa, e vai ser ótimo para o seu filho. E eu falava: Raquel, você está sonhando. E ela foi me mostrando a importância, né, de planejar. E aí eu fui para Portugal e foi fantástico, eu tive um ótimo doutorado, eu tive a melhor orientação possível, minha tese tirou 20, na verdade, que é a nota máxima lá, eu fiz o que eu queria, eu fui super bem orientada. E de alguma forma eu devo essa iniciativa de Portugal à Raquel. Isso foi muito importante para mim. É emocionante ver o quanto o curso cresceu e o impacto que teve. Hoje tem uma estrutura de laboratórios, nem sempre foi assim. Raquel tomou posse na escola, onde funcionava de forma provisória o curso, e o prédio do campus Cachoeira ainda estava em reforma. Os alunos iam de ônibus para Salvador e usavam o laboratório da UFPA. Em 2008, quando chegamos aqui, a gente não tinha absolutamente nada, né? A gente, se eu não me engano, tinha um laboratório de informática que era o de uso comum, mas até então a gente disponibilizava de um notebook Dell, que era bem precáriozinho assim, que seria supostamente para a gente fazer esse tipo de algo, essas atividades mais básicas, assim, mas sem nenhum tipo de recurso a mais para captação, tratamento de som, né? Não tínhamos microfones ainda. Assim, Raquel foi uma pessoa fundamental para a montagem desse estúdio, porque eu cheguei, tinha uma lista de compra que estava muito assim, com equipamentos muito ruins, de assim, padrão doméstico mesmo, sabe? A universidade quase fez uma compra de equipamentos domésticos para trabalhos profissionais. Eu refiz a lista e fiquei tendo muita dificuldade em conseguir, né, fazer a movimentação, digamos, política para a gente adquirir esses equipamentos. Não tive apoio naquele momento dos professores de comunicação, talvez por né, o pessoal não dominar um pouco essa questão da parte técnica. E Raquel, quando chegou, ela abraçou a causa. Ela ia comigo para a gente fazer reunião com, na época o reitor era Paulo Gabriel. Então assim, ela abraçou mesmo. E eu acho que a força, né, essa força institucional
de um professor junto com um técnico foi todo o diferencial. Então, assim, abraçou mesmo. Então, eu tive muito apoio dela. Se a gente está implantando a universidade e tem dinheiro para isso, na época tinha, né, dinheiro, vamos comprar o que há de melhor. Eu tive muito contato com a Raquel ali no núcleo acadêmico, né, ela como coordenadora do curso de jornalismo e como professora do curso, e eu lembro muito dos alunos se referindo a ela como se fosse uma mãe, porque ela literalmente cuidava daqueles alunos, e cuidava dos alunos e cuidava dos processos do fazer dela como docente. Eu tive muito próximo a Raquel numa reformulação de currículo, e eu via o cuidado de Raquel com tudo aquilo, tanto que ela gostava, né, o tanto que ela amava aquele trabalho dela. Devemos muito a Raquel. Raquel era organizada. Raquel cuidou dos estágios dos alunos na GECOM. Raquel comandava academicamente as questões que eu lhe pedia de uma forma fantástica. Raquel, ela contribuiu muita coisa aqui para a UFRB, ela trouxe ideias novas, a experiência dela, e aí eu não consigo ver o rádio aqui sem Raquel. Então, Raquel despertou esse jeito, né, da gente ver nas coisas simples algo importante, né, dar valor àquelas coisas que a gente acha que não vai extrair nada que sirva, que seja importante. E ela dá esse jeito, né, esse olhar sensível para essas coisas. Saber que Raquel estava doente para mim foi uma surpresa, porque até então eu sabia que ela estava gripada, né, que estava com imunidade baixa e tal, e aí foi todo aquele processo, né, de que um dia estava bem, outro dia ela não estava, e ela tinha feito o tratamento que era necessário, no caso o transplante de medula, então para mim ia ficar tudo perfeito, eu estava feliz. E aí nesse processo, né, que ela estava adoentada, né, com uma imunidade baixa e tal, mas mesmo assim ainda ela estava ligada às coisas da UFRB. Então foi um susto, porque de repente, né, estava tudo indo normal, eu achando que ela estava se recuperando. No meio disso tudo, eu soube que ela teve essa reação aí ao transplante e, infelizmente, tinha nos deixado de uma forma precoce. Ela ainda era muito jovem, não chegou a completar 40 anos, mas o legado que deixou permanece. Tenho certeza de que muitos dos alunos que passaram por suas aulas carregam um pouco dela consigo. A minha turma teve a sorte de receber a Raquel como uma madrinha. A gente tinha essa política dentro do curso de jornalismo de os professores apadrinharem, né, algumas turmas que iam entrando. E a Raquel foi a madrinha da nossa turma. E isso foi muito bom, porque além de já ter Raquel, né, ensinando radiojornalismo para a gente podia contar com ela para outros assuntos, né, que a turma tinha dúvida sobre a vida acadêmica. E foi uma coisa muito boa ter ela como a nossa madrinha no percurso da nossa formação. E com certeza quem foi aluno de Raquel, quem passou pelas disciplinas dela, vai lembrar de Raquel para sempre, assim, como uma pessoa que nos ajudou realmente para nos tornarmos profissionais mais humanos, né? mais como eu posso dizer, profissionais mais gentis, né? Para cada um atuar na sua área da maneira melhor. A Raquel contribuiu com certeza com isso. Tenho muita saudade de Raquel. Convivemos pessoalmente juntos muito tempo, e desde a partida dela, um pouco também da minha vida se vai, porque a gente fica triste. Raquel foi um grande ganho para a UFRB, para o CAL, e foi uma grande perda, né? Eu acho que Raquel faz falta até hoje, vai fazer sempre. E que foi terrível, né, a perda dela. Eu acho que a universidade perdeu muito uma baita profissional, porque ela era muito apaixonada e ela conseguia fazer os alunos ficarem muito apaixonados também pela comunicação. Me motivou a entrar no mestrado, eu entrei no mestrado, ela não está mais aqui, né, para acompanhar, mas eu dei continuidade a esse sonho que ela queria que eu continuasse estudando, pesquisando e não parasse. Eu tenho certeza que ela ficaria super feliz que eu não desisti. E vou fazer mais além, né? O meu sonho é fazer um doutorado também, focado nessa mesma pesquisa que eu comecei lá com ela em 2012, 2011, muito tempo atrás. E quando eu estava lá em 2017, me chega a notícia, né, de que Raquel tinha nos deixado. E foi muito duro para mim, assim, pensar que aquela pessoa que me incentivou tanto não conseguiu terminar o doutorado dela na UMinho por conta da doença. Fiquei muito chocada. Também em Portugal eu caí, eu me machuquei. E eu
passei um período sem andar, uma angústia muito grande, e nesse período eu comecei a ter sonhos muito lúcidos, muito fortes. Eu sonhava com pessoas que já se foram, né? Eu não tenho religião, mas enfim, esses sonhos eram conversas fantásticas que permanecem até hoje, meu pai, minha avó e Raquel, né? Raquel. E a gente conversa nos sonhos coisas que a gente não conversou na realidade aqui, nessa realidade aqui, nessa dimensão aqui. A gente fala da memória, a gente fala do rádio. Raquel usava muito um artigo que eu escrevi quando eu cheguei logo sobre a memória do ouvinte. Raquel falava da importância dessa minha pesquisa com os ouvintes de rádio de Cachoeira, que é um artigo que eu publiquei até num livro nosso aqui. E nessas conversas que eu tenho nos sonhos com Raquel, ela falava que as pessoas vão embora e depois são esquecidas. E aí, com a saída de Robério, com a saída de Sérgio, com a saída de Mafaf, de Maria de Fátima, um pouco de Raquel vai saindo também, né? Nós costumamos ser muito perversos com a memória. As pessoas que fazem muito. Raquel lutou bravamente pelo rádio, pelos instrumentos. O curso formou profissionais que estão fazendo diferença no mundo. E saber que Raquel contribuiu para isso é um conforto enorme. Então, eu acredito que, se for prestada uma homenagem a Raquel, inserindo o nome dela em algum órgão departamental, no Centro de Arte, Humanidades e Letras, vai ser um resgate da sua memória. Cadê o estúdio com o nome de Raquel? Tanta gente fala que é importante, e eu acho que a memória é a permanência. Sofro de saudades do que não vi, do que não vivi. Tenho cólicas de sentimento, urgências poéticas, angústias cheias de calor e forma. Humano, me curvo diante da grandeza das coisas. Sinto. Com os poros, com os olhos, com a pele, com os cabelos. Sinto com tudo que tenho e com o que nunca terei. Sofro de profundidades, de ausências silenciosas de mim. Vai receber? Velho, isso eu não sabia disso. Isso é muito mais do que merecido, velho. Eu vou ficar muito feliz e honrado trabalhar no espaço com o nome dela. Não, Raquel é uma figuríssima, velho. Uma homenagem merecida, porque Raquel, ela realmente tem que ser lembrada todos os dias pra gente saber da importância dela na universidade. Eu acho excelente. Eu não sei se na época as pessoas souberam, mas assim que Raquel faleceu, eu comentei isso. A gente teve... Na época eu não lembro se foi uma reforma, alguma coisa no estúdio, eu comentei isso, que eu achava que era uma homenagem. Falei com poucas pessoas, não foi uma coisa que eu provoquei. E acho que agora vem tardiamente, inclusive, mas acho que é uma excelente homenagem. Raquel é uma figura, assim, do CAU importante e que eu acho que a gente precisa preservar mesmo. É uma honra poder prestar essa homenagem a Raquel e também celebrar o curso de jornalismo da UFRB, um lugar que ela tanto amava. Para o curso de jornalismo, falar de Raquel é falar dessa luta, das conquistas que a gente tem aqui. Raquel precisa estar na memória da gente. Por isso que eu acho importante, né? Um estúdio com o nome da Raquel, né? O estúdio de áudio, e uma placa para a gente entrar lá e dizer: Raquel está aqui, Raquel está viva. Para mim, Raquel está viva. Tempo que só termina quando é a hora de adormecer para poder sonhar.